Meus amigos, hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Aparecida a Joyce Campos. Ela que é nutricionista e vai falar de um assunto muito especial para a gente, né? No início do ano é sempre uma grande oportunidade que a gente tem, né? Para reavaliar objetivos, né? No início de uma nova fase da nossa vida, para cuidar também da nossa saúde, do nosso bem-estar. E é por isso que a gente sempre traz aqui pessoas muito queridas para conversar com a gente sobre esses assuntos, para que a gente possa se cuidar, né? E hoje a nossa convidada é a Joyce Campos, que é nutricionista, para falar um pouco sobre esse assunto. Joyce, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Você esteve aqui, né, antes do fim do ano para trazer informações de como que a gente pode cuidar da nossa saúde, não abusar muito no fim do ano, mas você sabe que às vezes a gente acaba abusando um pouquinho, né? E agora a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer depois da comilança do fim do ano, né? Pra gente cuidar da nossa saúde, apesar do pouquinho do exagero no fim do ano, eu que o diga, gente. E aí a gente precisa se cuidar mesmo, né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode começar esse ano partindo dessa premissa? O que a gente já deve começar a fazer? Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todo mundo que está me ouvindo aqui. É sempre um prazer estar aqui como convidada, compartilhando aqui um pouquinho do meu conhecimento com você. E como o Evandro disse, né, um pouquinho antes do Natal, eu estava aqui dando dicas sobre como a gente se controlar um pouquinho nas comidas de finais de ano. E agora, como já passou os finais de ano, eu venho com as dicas de como a gente pegar aquele balde que foi chutado no finalzinho, né? E tem muitas pessoas que acabam exagerando, sai um pouquinho da rotina, às vezes fica de férias ou de recesso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu já começaria colocando, Evandro, para pelo menos essas pessoas que erraram um pouquinho ali na mão, estipularem metas. Então pelo menos umas 4 metinhas ali iniciais no ano já é um ok para começar. E metas pequenas, então eu vou me hidratar mais, eu vou tentar comer mais verduras e legumes e incluir mais frutas no meu dia a dia, vou tentar fazer uma atividade física regular e vou melhorar o meu sono. Então a gente vai hoje focar bastante nesses 4 pilares. Entendi. Agora, fazer então assim um planejamento em relação a essa alimentação, isso é importante? É muito importante. Sem o planejamento e sem a organização, Evandro, vai ficando difícil. Então imagine você chegar em casa cansado, estressado, às vezes do trabalho, e você não saber o que você comer porque você não deixou nada pronto, nada preparado. Às vezes o cansaço é tão alto, o estresse é tão grande que você vai querer pegar e comer alguma coisa fácil, rápida e que muitas vezes não é saudável, porque você não tinha nada que era planejado ali para sua refeição. Então o ideal é a gente sempre se planejar. Eu sempre gosto de dar uma dica de se planejar para pelo menos 5 dias. Então, um exemplo, todo domingo é o dia que eu tô mais tranquila em casa, que é o meu dia de folga. Então eu vou no mercado, vejo o que tá faltando de coisas saudáveis e vou deixar isso já pronto na geladeira me esperando. Por quê? Se eu ficar com fome durante a semana, chegar em casa cansado e não tiver nada pronto, eu sei que eu tenho algo prático, fácil, ali na geladeira me esperando. Então é sempre tentar deixar ali as proteínas, ovos, peixes, frango, carne desfiada, por exemplo, já deixar ela pronto, porque daí dá pra gente combinar ela com opções de carboidratos muito fáceis, como um pão integral ali, um arroz ou uma batata cozida e fazer uma salada, que é algo que é rápido, prático e que vai funcionar no nosso dia a dia. Que maravilha. Você falou agora há pouco sobre a questão de coisas que a gente poderia falar aqui no programa, que poderia ajudar, né? Até citou algumas coisas. Queria que você repetisse pra gente o que a gente poderia falar hoje sobre essa... A gente vai conversar hoje sobre como melhorar os nossos hábitos alimentares, incluindo mais frutas, verduras e legumes. A segunda é melhorar a nossa ingestão de água, né? Então a gente conseguir beber mais água durante o dia. A terceira é a gente tentar incluir atividades físicas regularmente na nossa semana ali. E a última que é o sono. Então esses 4 pilares ali são importantíssimos pra gente retomar a nossa rotina de fim de ano. São 4 pilares essenciais para a saúde, né? Essenciais. Foi o que eu coloquei assim como meta para mim melhorar e eu sempre coloco isso na consulta com os meus pacientes também. Porque sem eles, Evandro, fica mais difícil da gente sustentar outras metas, né? Então se a gente come mal, eu tava conversando isso com um paciente esses dias no consultório, né? Ele falou, Joyce, eu comi super mal e dormi mal. Parece que a gente fica cozido no
outro dia, né, a gente só quer dormir, ou seja, a gente não tem disposição, a gente não tem energia, consequentemente a gente não bebe muita água e só quer ficar comendo besteira. Quer dizer então que uma coisa leva a outra. Uma coisa está ligada à outra. Exatamente, Evandro. Quer dizer, não adianta cuidar só da alimentação, a gente tem que cuidar de tudo isso aí. Exatamente. São 4 coisas. Exatamente, a alimentação é a base ali, né, da pontinha do iceberg, tem muita coisa ainda para acontecer até chegar lá. Então, são uma pirâmide que a gente tem que colocar isso como uma base, se alimentar saudável, ter uma alimentação super limpa, mas também a gente priorizar nosso sono, nossa atividade física e o nosso nível de hidratação também durante o dia. Você falou em hidratação, é importante tomar água todo dia. É bom deixar sempre uma garrafinha do lado. Aqui eu tenho a minha garrafinha aqui, ó. Perfeito, Nossa Senhora Aparecida. Evandro. Tá e certinho. Essa água ainda é a água de Aparecida aqui, que eu gosto muito. Abençoada. É verdade. Né? Essa água tá sempre do lado, eu tô sempre tomando água. É bom a gente tomando água, Perfeito, tomar água Evandro. durante todo o dia. É excelente, principalmente você que trabalha falando bastante, voz, né? Então a chance de você desidratar é muito mais alta. Então eu sempre coloco um cálculo de no mínimo 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, você tem 80 quilos, vamos chutar aí, não sei. Foi generosa. Então seria 40 vezes 80. E o valor que der é mais ou menos o que você precisa de água. Isso se você não soa muito, tá? Então quem tá aí em casa e quiser fazer 40 ml vezes o seu peso atual, se você não soa muito. Se você tem uma sudorese muito alta durante o dia, pratica muitas atividades físicas e soa bastante, aí o ideal seria de 45 a 50 ml por quilo de peso. Se a pessoa trabalha, por exemplo, no sol e soa muito, tem que tomar mais água. Exatamente. Pessoas atletas também, que soa bastante, precisa treinar e fazer bastante atividade física durante o dia também. Até porque o nosso corpo, ele é composto, na sua maioria, por água, não é isso? 70% é água. De água. Sim, nossa célula precisa de água para fazer transporte. Eu olho para você, eu tô vendo 70% de água, é isso mesmo? Isso eu mesmo, também, todo Evandro. mundo. Todo mundo que consegue beber bastante água, né? Tem esse detalhe. Tem isso porque também. Se a pessoa ela não bebe muita água, pode ver que é até uma pessoa que não soa muito, já que ela não tem ali uma reserva de água também, né? Então o ideal seria ter 70% de água no organismo. O ideal é 70%. Se não tiver, alguma coisa está errada. Exatamente. Aí às vezes é aquela pessoa que sente muita dores de cabeça durante o dia, fadiga, tem uma recuperação ruim após os treinos, também fica se sentindo muito cansada. Então a hidratação ela é fundamental. Uma dica para quem tem dificuldade já é começar a acordar bebendo água. Então, pelo menos 500 ml em jejum ali, até você fazer sua primeira refeição, já seria o ideal. Você falou algo que é algo que a gente percebe mesmo em algumas pessoas dizendo pra gente, eu não consigo tomar água, eu não tenho esse hábito de tomar água. Eu não entendo por que não consegue tomar água. É, porque não tá acostumada, né, Evandro? Então, o corpo acabou se adaptando ali com aquela quantidade mínima, mas a partir do momento que ela começar a aumentar e o corpo dela utilizar mais aquela água para fazer as funções vitais e fisiológicas do corpo dela, só tem a ter benefícios, né? Então ela vai ter mais disposição, ela consegue melhorar a qualidade do sono dela e muitas vezes ela até para de comer, de ficar beliscando muito durante o dia sem fome, né? Eu belisco muito à noite. Meu Deus do Isso pode estar relacionado à ansiedade, a estresse, então tem os fatores comportamentais, né? Que são psicológicos também. Aí, tem uma outra coisa, então, que a gente precisa tratar também, né? Tem que sempre cuidar, então, da cabeça. Saúde mental. Saúde mental. Exatamente. Quem faz muito isso à noite, fica roubando a geladeira à noite, então precisa também ter um outro tipo de acompanhamento também para poder eliminar essa ansiedade, né? Exatamente. Ou você mesmo, né, ir trabalhando. É que quando você tem uma ajuda de um profissional, torna isso muito mais fácil, né? É igual eu como nutricionista. Todo mundo sabe o que é bom fazer para ter um hábito saudável, né? Comer bem, comer limpo e diminuindo os industrializados, beber mais água, fazer atividade física. Para que serve os profissionais da área da saúde? Exatamente para estar ali do seu lado, pegando na sua mão e falando, é assim, assim, assim que você tem que fazer e ir vendo a sua evolução junto, para você ver quanto que o Evandro era antes e agora quando o Evandro está sendo. Então, para ir acompanhando a sua evolução junto. E até porque a gente sempre brinca assim, né? A gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Senão, aí começa a trazer problemas mesmo, né? Até porque
Porque se a gente gosta de comer muito, a gente tem que comer melhor pra gente viver mais e continuar comendo aquilo que a gente gosta, né? Agora, a alimentação adequada, ela interfere diretamente na qualidade de vida e também na saúde da pessoa. Pessoa que não come bem pode ter problema de saúde, não pode? Com certeza, principalmente as doenças crônicas, né, Evandro? Que infelizmente hoje vem crescendo cada vez mais e precoce. Então hoje a gente já vê crianças com obesidade, com diabetes, com problemas de pressão alta. Crianças, então, assim já? Infelizmente. Então, hoje em dia a gente está tendo isso como forma precoce. O que a gente via há anos atrás, ali a partir dos 35, 40 anos, hoje a gente já consegue ver crianças de 7, 8 anos já tendo essas doenças crônicas. Então isso é um alerta para os pais também, né? Com certeza. Os pais precisam cuidar até para dar exemplo, não é mesmo? E porque a criança, ela segue muito o exemplo dos pais, não é isso? Como ela vai querer comer salada se os pais estão comendo ali um lanche, Pois né? é. Bebendo refrigerantes e ela tomando um suco ou água, fica mais difícil. Então o ambiente influencia. Agora o refrigerante deve evitar, né? O máximo possível, porque ele só é gostoso, né? Ele não tem benefício nenhum para nossa saúde. É sempre bom, antes da gente comer qualquer outra coisa ou beber, a gente pensar que benefício eu estou colocando isso agora para dentro do meu corpo, para dentro do meu organismo. É só o prazer ou eu tô me nutrindo também? Então, a cada garfada, a cada golada, de cada coisa que a gente for fazer, é bom a gente estar sempre fazendo essa pergunta antes. Olha, uma pergunta interessante, né? Sempre quando eu for se alimentar, olhar para aquele porquê, alimento. né? Por que eu tô fazendo isso? Será que eu estou me alimentando ou só tô dando prazer pro meu paladar? Pois é. Né? Que essas comidas são muito palatáveis, né, Evandro? Então, chocolates, refrigerantes. Meu Deus do E céu. é tudo gostoso e é muito difícil. Você fica falando, você já tá dando até fome. Tá dando até fome e é muito aqui. difícil a gente comer pouco, né? Verdade. Porque esses alimentos são feitos pra gente comer muito. A indústria, ela Sem é contar inteligente. que tem alguns alimentos que viciam a gente. O próprio açúcar, O próprio né? açúcar em si, O né? açúcar vicia demais, né? Sim, tem aquelas pessoas que almoçam, já fica aquela coisa, tem que comer Quero comer um docinho. Mas por que isso? Exatamente, porque além das vezes essa pessoa tá comendo menos do que o corpo dela precisa, ou seja, ela tá desnutrida, mesmo uma pessoa sendo obesa, ela pode sim ser desnutrida, porque a quantidade de peso dela não quer dizer se ela tá nutrida ou não, né? Pelo contrário, uma pessoa obesa, ela é muito mais desnutrida do que uma pessoa com peso saudável. Então, se faltar nutriente pra ela, Evandro, o corpo dela vai associar o quê? Opa, tá faltando energia, eu preciso de mais energia ainda. Aí vai pra onde? Pros doces, porque os doces são carboidratos de absorção rápida. Então, é uma energia que chega muito rápida pro seu corpo. Diferente de uma salada, de um frango, que vai demorar bastante tempo pro seu corpo digerir e absorver, porque são fibras e proteína. É interessante a forma como que o açúcar faz a gente ficar dependente mesmo. É impressionante. Dá até dor de cabeça. Tem gente que fica sem... Fala, Joyce, eu tentei ficar 15 dias sem o chocolate, tá me dando dor de cabeça. Sem o chocolate é outra coisa, né? Ou o açúcar no cafezinho preto, né? Pois Começou a tirar o açúcar do café preto, também começa a ter dor de cabeça. Agora, dizem que quem tira o açúcar do café, por exemplo, depois de um tempo ela nem sente mais aquele amargo do café, né? O organismo se adapta sem o açúcar. Ele super se adapta, tá? Eu mesmo sou uma pessoa que não consigo tomar um café com açúcar. Você não toma café com açúcar mais? Não, quando eu vou tomar... já tem uns 4, 5 anos já, pra mais. Você tirou o açúcar do café? De tudo? Total. Não de tudo, porque eu também sou uma formiguinha. Eu gosto, Você gosta de açúcar? Eu gosto, mas eu tenho cautela e quantidade também pra comer, porque isso funciona muito bem pra mim, o que é muito difícil pra algumas outras pessoas, né? Mas o açúcar no café, depois que você tira, eu prometo que é um caminho sem volta. E hoje a gente já tem estudos colocando no mínimo 10 dias pro seu paladar se adaptar. Então é 10 dias fazendo cara feia ali pra conseguir se adaptar. 10 dias? 10 dias. Olha aí, gente. Quem sabe vale a pena fazer esse... Eu vou tentar fazer. Será que eu consigo E fazer? uma boa opção pra tentar colocar no café, não é que ele vai ficar doce, tá? Mas ele vai diminuir o amargor também. É um pouquinho de canela, tá? Então pode canela. Incluir um pouquinho de canela também. fica Tem pessoas gostoso. que gostam. Eu particularmente gosto e tem alguns pacientes meus que gostam. E Tem saudável. paciente que não gosta e prefere realmente sem a canela, sem o açúcar, sem nada. Saudável. E é saudável, super dá Agora, pra ser usado. tem alguns outros tipos de açúcares também, né? O mascavo, tem aquele da Demerara. planta. Não, tem o da planta também, como é que chama?
Tem o mascavo, tem o demerara, depois tem o stevia, xilitol. Que é de uma planta, né? Stevia é uma planta. Isso, e são naturais. Então, são adoçantes que eu indico naturais, tá? Depois, a gente tem os adoçantes que são superficiais, que são as químicas, né? Então, o eritritol, sacarose, por exemplo, eu acabo não indicando porque são químicos. Agora, stevia e xilitol é ok. Então, ó, gente, uma dica importante aí. Se você quiser colocar aí, substituir o açúcar, né? Substituir o açúcar por adoçante, que seja o natural. Quais são os naturais? O stevia? O stevia e o xilitol é encontrado no mercado, tanto em pozinho quanto em gotas também. E esses adoçantes naturais, eles também, de uma certa forma, a pessoa não fica viciada também, como o açúcar? Ou seja, sempre dependendo daquele gosto, como se fosse um açúcar para tomar seu cafezinho e tal. O interessante é tirar de uma vez, mas se não conseguir, pelo menos isso aí já ameniza bastante? Ele já ameniza. Ele já não tem tanto efeito assim, Evandro, de realmente viciar, porque eles não têm a substância que o açúcar tem. Sim. Mas o ideal é você realmente trocar, seria muito mais saudável, porque não vai ter caloria, tá? E vai deixar o seu café ali menos amargo. Mas o ideal é vocês trabalharem o paladar. Então, coisas mais amargas, coisas mais azedas, vai diminuir até a vontade de ficar comendo doce, porque é aquilo, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você vai querer. Tem isso também, né? O açúcar é assim, né? Se você come açúcar, você vai querer comer sempre, né? Exatamente. E nós falamos, então, da alimentação, da água, que você disse que é importante. Agora, a atividade física, Evandro. Precisa fazer. É necessário, é importante. O nosso corpo, antes de ser um corpo estético, ele precisa ser um corpo funcional. Um corpo que consiga subir um lance de escada sem ficar muito ofegante, que você consiga dar uma corrida ali básica sem ficar ofegante. Para quem é avó, que consiga correr atrás dos netos, jogar os netos para cima, também sem ficar muito cansado, para fazer um agachamento simples para pegar alguma coisa no chão e também para a gente ter força e equilíbrio e resistência a longo prazo. Então, a atividade física, ela é primordial porque o nosso corpo, ele precisa ser um corpo funcional. No mínimo, eu colocaria aí 3 vezes na semana, de 40 a 1 horinha, tá? Quem tem mais tempo e consegue se organizar e conseguir fazer de 5 a 6 vezes, deixar um dia aí para descanso no corpo também é essencial, mas é importante ter atividade física, qualquer que seja, Evandro. Pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser pular corda, pode fazer uma musculação, um pilates. Então, uma atividade física que a pessoa goste e que ela tenha prazer fazendo aquilo. E se ela não gosta, ela começa a fazer que aos poucos o corpo dela vai se adaptando e vai gostando. Eu acredito que precisa levar em consideração também a questão da idade, né? Tem pessoas que não podem fazer exercícios físicos, exatamente, né? Se for uma pessoa de idade, ou exatamente, às vezes com alguma comorbidade, a gente tem que fazer algo mais leve. O pilates, por exemplo, é uma boa opção. Uma hidroginástica, por exemplo, uma caminhada leve também, ou exercícios de alongamento em casa, que a pessoa coloca ali um vídeo no YouTube e faz junto também. Então, é sempre tentar colocar o seu corpo para fazer algum movimento. Depende do que for fazer também. É bom ter um profissional para orientar, né? Com certeza. Sempre um profissional para estar tirando suas dúvidas também. Porque às vezes a gente vai lá, acha que está fazendo tudo certo, aí quer melhorar algum aspecto e acaba piorando o outro. Então, o ideal é sempre estar um acompanhamento profissional, sempre estar tirando dúvidas também com uma pessoa da área. É verdade. Gente, eu ficaria a tarde toda aqui conversando com a Joyce, porque o papo está muito bom e a gente ela traz informações importantíssimas aqui para a gente cuidar da nossa saúde, mas o tempo é curtinho, né? Já estamos quase na hora da consagração à Nossa Senhora Aparecida. Algo que eu não perguntei, que você gostaria de destacar aqui, né? Para a gente encerrar a nossa entrevista, uma dica importante para esse começo de ano, Joyce. Organizar o sono também, né, Evandro? Que foi o último pilar que ficou faltando. Vocês em casa aí tentar pelo menos ter 8 horinhas de sono. Mulheres precisam de um tempo maior de sono. Homens até 6, 7 horas é um tempo bom. Mas pelo menos 8 horas de sono aí no dia. Por quê? Se você não dorme bem, você não tem disposição para o outro dia. Você vai querer comer errado, mais besteira. Então o sono seria, junto com a alimentação, a base ali para você construir uma vida mais saudável agora para 2025. O sono também alimenta
alimenta? O sono também alimenta, como também a falta do sono não nos alimenta, né? Pois então é. a falta do sono não vai trazer aquele reparo que a gente precisa de energia, de qualidade. Então o ideal é pelo menos 8 horas de sono. Se a pessoa não dorme bem, o organismo acaba pedindo para você substituir por uma outra coisa. Aí vai na alimentação errada, tudo, quer dizer, desequilibra, né? Exatamente, porque você vai acordar de madrugada, você não vai querer comer saudável, você vai querer comer um pote de sorvete, vai querer beliscar um chocolate, né? É verdade. Um frios, alguma coisa assim. Sim. Meu Deus do céu, a gente precisa se cuidar mesmo, viu, gente? Agora, quem não consegue dormir à noite, tem insônia, tem que procurar um profissional para ajudar também. O importante é ter esse equilíbrio, né? Exatamente. Chás como camomila, ou erva cidreira, ou hortelã, ajudam bastante também. Mas não adianta nada ter um dia se alimentando mal, um dia estressante e querer tomar um chá e achar que é ele que vai ajudar. Então, o sono ele é uma construção do dia todo. Se você construiu uma qualidade de sono boa para esse dia, com certeza a noite vai melhorar. E quem sofre com insônia é uma doença, então ela precisa ser tratada com um profissional. Com tudo isso aqui, eu estou pensando aqui, a palavra-chave, gente, é disciplina, né, Disciplina, Joyce? Organização, planejamento. Não é? Planejar o seu horário para o almoço, né? Pessoas que às vezes almoçam não tem horário para comer, né? Não tem rotina, né, Evandro? Tem que ter a disciplina. Eu falo por mim, viu, gente? Falo por mim que é difícil. Eu sei que para todo mundo também. Sim. Mas se a gente conseguir se organizar o máximo possível, né? Mesmo que não siga tudo isso que a Joyce está trazendo para a gente, que é super importante, mas vai aos pouquinhos se adaptando, né? Para trazer mais saúde. Isso é importante, né? Não Joyce? precisa ser perfeito, precisa ser feito só, né, Evandro? Então, se a gente consegue ali encaixar uma rotina base no nosso dia, a gente tenta ir mantendo ela durante os outros dias da semana. E se não for possível, a gente tenta toda vez dar o nosso melhor ali. Isso mesmo. Né? Joyce, seus contatos, como é que faz para as pessoas encontrarem você? Para me achar, Evandro, é pelo meu Instagram, Joyce Campos Nutri, tudo junto, tudo minúsculo. Lá no link da minha bio já vai ter o meu número do WhatsApp para quem quiser marcar consulta, tá agendando um horário comigo, né? Eu atendo aqui na Praça São Benedito, em Aparecida, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez em conversar com a gente e trazer essas dicas valiosas, né, para o nosso programa, para as pessoas que acompanham a gente aqui no rádio. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente hoje. Obrigada, Evandro. Obrigada a vocês e obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar aqui. E obrigado também a Thaís, né, que convidou também a Joyce, que é essa simpatia para conversar com a gente hoje aqui no nosso programa.